Sim, essa temporada de Superman e Lois tem tudo pra ser ainda melhor que a primeira. Mas antes de falar sobre esse primeiro episódio da segunda temporada, tem muita coisa que eu preciso ainda falar sobre a primeira temporada. Inclusive fazer um resumão dessa primeira temporada para que a gente entenda tudo o que se passou nesse primeiro episódio e nos outros que estão por vir. Fala aí galera, você está no Maratonix, seja muito bem-vindo ao canal oficial de Superman e Lois aqui no Brasil. É claro que vai ter análise direto de todos os episódios que vão sair, então se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é muito importante. E aí eu já falei, vou fazer um resumão aqui agora, mas é coisa rápida, só pra gente relembrar os pontos mais importantes da primeira temporada pra entender direitinho o que vai acontecer nessa segunda temporada. Agora se você não quer ver o resumo, vai lá, já pula pro meio do vídeo pra frente que vai ter a análise que tá top demais. Vou falar sobre tudo o que aconteceu nessa primeira temporada aqui, então vai lá que tá top. Bora lá então rapidão começar esse resumão. Mas antes, não se esqueça de deixar esse like aqui no vídeo, que cara, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Então vamos lá. Depois de enfrentar por anos super vilões megalomaníacos, monstros que causaram destruição por Metrópolis e invasores alienígenas que queriam erradicar a raça humana, o Superman, o herói mais famoso do mundo, o Homem de Aço, Clark Kent, e a jornalista Lois Lane vão lidar com o maior desafio que já enfrentam. Além do trabalho normal que todo pai tem para criar, dois jovens ainda têm aquela dúvida: será que eles vão ou não herdar os poderes kryptonianos que pode aparecer do nada, de uma hora para outra? Então Clark e Lois se mudam lá para Smallville para resolver problemas familiares. Lá eles acabam reencontrando velhos amigos, e entre eles a Lana, que é o primeiro amor lá do Clark, e também o seu marido, o Kyle, que é o bombeiro. E lá também tem o General Lane, que tá lá a todo momento enchendo as paciências do Superman para ele salvar o dia ou deter algum super vilão. Lana, que agora é banqueira, e Kyle, bombeiro, tem uma filha, a Sarah, que já é amiga de Jonathan e John. E o tranquilo retorno de Superman e Lois a Smallville está prestes a virar de cabeça para baixo quando um estranho e misterioso magnata, Morgan Edge, entra em suas vidas. A família Kent é convidada por Lana para um churrasquinho. Clark começa a tentar conversar um pouco com os seus filhos sobre sua verdadeira identidade. A Lois já tá lá investigando, porque é claro que ela ficou com um pezinho lá atrás com o Morgan, e ela já começa as investigações. Enquanto assiste um jogo de futebol escolar na arquibancada, Lois e Chris veem Morgan Edge conversando com o prefeito Jim e Kai, fazendo ambas perceberem essa jogada insincera para tentar conquistar a cidade. Enquanto isso, Clark concorda em ajudar Lois em uma reunião na prefeitura, mas as coisas se tornam complicadas quando ela se vê envolvida em duas direções. Por último, as emoções de Jonathan o fazem se sentir confuso a respeito do novo estado de Jordan. Smallville se prepara para o Festival da Colheita. Clark não para de pensar na morte da sua mãe, mas depois de algumas homenagens, ele começa a entender algumas coisas que pode ajudar ele a superar a morte dela. A Lois vai mais a fundo nas investigações e começa a descobrir algumas coisas muito importantes sobre Morgan Edge. E Kyle começa a perceber que ele está voltando a alguns velhos hábitos que ele tentou abandonar para melhorar lá a sua família, e ele começa a tentar se reconectar novamente com Lana, já que o relacionamento não andava muito bem. Lois começa a perceber que ela precisa de ajuda para enfrentar de verdade o Morgan, e até mesmo a Lana começa a entender o que está acontecendo e ajudar. Clark está com muita dificuldade no papel de ser pai e não consegue ajudar Jordan, que descobre um novo poder. Enquanto isso, Lois pede ajuda a Clark para um novo encontro nessa sua investigação, e eles acabam descobrindo ainda mais coisas. Clark encoraja a Lois a pedir ajuda depois que ele percebe que ela está chegando ao seu limite. Enquanto isso, Jonathan se encontra em uma situação perigosa. Por último, Kyle encoraja Sarah a participar dos testes de uma peça musical
musical da escola. Lois, Chris e Clark se unem para tentar entender de vez o que Morgan Edge quer lá em Smallville. Lana vai até Lois e Clark quando Kyle começa a agir de forma estranha. Enquanto isso, Jonathan se abre com Jordan e a Sarah se estressa por sua mãe sempre defender seu pai. Clark começa a entender o plano de Morgan Edge. Lois e John Wayne Heroes não conseguem se entender para tentar impedir Morgan Edge. Enquanto isso, Jonathan encoraja Jordan a se focar e aprimorar seus poderes para ajudar a localizar seu pai. E no meio de tudo isso aqui, o Superman também tinha sido meio que possuído, meio que estava sendo controlado, pois que ele conseguiu derrotar lá o Morgan Edge e também trazer o seu filho de volta, que tinha sido meio que possuído tal. Mas a Lois também conseguiu dar conta muito bem, enquanto o Superman foi lá para salvar o mundo mais uma vez, quando a própria Lois falou: pode ir, que aqui das coisas cuido eu. Bom, galera, depois desse resumão rapidão aqui que eu deixei pra vocês da primeira temporada, só pra gente relembrar um pouco do que aconteceu com os principais pontos dessa primeira temporada, vamos pra essa segunda aqui, porque esse primeiro episódio foi top demais. Mas é claro que antes disso eu vou pedir pra você ir lá, deixar o like rapidão e continuar aqui comigo, porque esse episódio foi muito bom. Eu gosto demais de episódio assim, que eles deixam tudo bem clarinho, passa por tudo rapidão, não fica aquela enrolação, e mesmo assim conseguiram explicar o que aconteceu no finalzinho daquela segunda temporada, que foi quando a Natalie chegou na nave, todo mundo pensando que ela estava morta. A gente descobriu que ela estava lá viva e conseguiu se salvar, mas quem ficou sem entender nada e sem reação nenhuma foi a Lois, depois que viu a menina lá. Aqui a gente vai ver uma coisa que a gente nunca viu acontecer: a Lois paralisa, fica sem reação nenhuma e não sabe o que falar depois que a Natalie foi lá e chamou ela de mãe. E a Natalie fica ainda mais sem entender, porque ela acabou de sair do seu planeta que explodiu e a mãe dela morreu, e ela chega aqui e dá de cara com o pai dela e a mãe dela. Joe vai lá, tenta explicar pra ela o que está acontecendo, mas da mesma forma ela fica sem entender nada, porque é claro que apesar do Clark falar que não é culpa da Lois e tal, é uma situação bem complicada. E aqui tá tudo de cabeça para baixo, porque a Lois tá sem meio, sem que falar com o Clark, que não tá entendendo direito a situação. Na verdade até tá, porque ele sabe que ela tá assim desde o começo por conta da Natalie, mas a Lois não assume que é por conta disso, pelo menos por um tempo. A Lana também não está em um relacionamento muito bom lá com o Kyle, que ela tá preocupada lá com o negócio das eleições e tal, e deixou meio que o marido de lado. Outro que também não tá muito bem é o Jordan, que foi se encontrar com a Sarah, que acabou de chegar na cidade, mas ela tá meio em dúvida sobre a relação dela. Já o Jordan sabe muito bem o que quer e tá até dando uma exageradinha braba. É isso que tá deixando a Sarah ainda mais com o pé atrás, essa insegurança do Jordan. Quem tá bem agora, até que enfim, ou pelo menos tá um pouquinho melhor que os outros, é o Jonathan, que agora está namorando. Só que esse namoro aqui também deu bem ruim pra ele, já que depois que o Clark saiu e deixou ele sozinho lá, a Lois, que já tá uma pilha de nervos, encontra os dois sozinhos. É claro que depois ela vai lá e culpa o Clark, que também fala mais uma vez que no fundo ela está assim por conta do que aconteceu com a Natalie. Mas vamos lá então, galera. O Clark acaba deixando o Jonathan sozinho com sua nova namorada, porque ele vai lá pra Coreia do Norte, se não me engano, pra salvar uma galera que tá no submarino. Antes disso, só um detalhe aqui: o CGI tá fantástico, tá incrível, mas eu vou fazer um vídeo especialmente pra falar sobre isso, que vai valer a pena. Vai dar uma olhadinha nisso aqui, que é coisa de cinema. Mas antes do Superman fazer o salvamento, a gente viu também que ele tava lá com aquela dor de cabeça, que pode ser sim vestígios lá de Zod, mas também pode ser o exército novamente tentando controlar ele, como a gente viu lá na primeira temporada. Se a gente for pensar nas HQs, faz muito sentido. É claro que o General Len dessa vez vai se safar, porque ele provavelmente não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma ligação com isso. Se for isso, isso aqui também
é uma teoria, ainda mais se a gente for levar em conta os acontecimentos desse episódio mesmo, que foi quando o cara lá chamou ele, aquele soldado lá, não sei das quantas lá, o general chamou ele aqui para conversar sobre esse salvamento, falando que ele não gostou nada disso, que o Superman deve ser o herói exclusivo lá dos Estados Unidos. É claro que o Superman não concorda e não aceita essa proposta aqui. Mais pra frente a gente vai ver também que ele foi lá e tá criando o seu próprio exército de Superman, digamos assim. Nessa conversa aqui, a gente também viu que a Lois chamou ele, falou que ele precisava conversar com ele e ele foi direto pra lá, mostrando também a importância da família aqui pra ele, deixando bem claro a proposta dessa segunda temporada, que é esse negócio do Superman sempre estar dividido entre salvar o mundo e cuidar da sua família. Enquanto o Clark tenta acalmar a Lois, vimos John também tentando acalmar sua filha. Aí uma galera comentou que a menina é mimada, chata, mas olha só como a série trabalhou muito bem isso. A história dessa menina é bem complicada e não se resolveria de uma hora para outra. E mesmo assim, sem enrolar muito nessa questão, eles conseguiram dar uma solução muito boa. E depois de Clark conversar um pouco sobre seu relacionamento com a Lana, ele volta para casa e encontra a Lois agora um pouco mais calma, e ela acaba assumindo que ela está desse jeito por conta do que aconteceu lá com a Natalie. E ela resolve que vai agora colocar um ponto final nessa história e vai lá e conversa com a Natalie sobre tudo que aconteceu. Falou que ela estava errada também em não ter conversado sobre isso antes. E depois a Natalie começa a entender agora o que está acontecendo de verdade e aceita as desculpas da Lois, e também parece que agora estão se tornando amigas, até porque a Lois já convidou eles para passar um tempo lá na fazenda e eles aceitam. Depois disso, a gente também viu aqui no finalzinho do primeiro episódio que o vilão da temporada, um dos vilões, acaba de ser apresentado. E pelo que eu vi aqui, é o Doomsday, que é o Apocalipse. Mas não se preocupa que não vai ser tipo aquilo que a gente viu lá em Smallville, e agora vai ser um vilão de verdade. Porque esse aqui é um dos poucos vilões que é capaz de derrotar o Superman. E sim, pode acontecer do Superman morrer nessa temporada, o que eu acho bem difícil, mas que pode acontecer em uma terceira possível temporada. Mas é claro que isso aqui também é uma teoria que vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a morte do Superman. Que, cara, nessa série aqui, isso tá meio que já previsível. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado aqui até o finalzinho, deixado lá seu like e comenta também alguma coisa sobre esse primeiro episódio, alguma coisa que você quer que a gente converse mais aqui no canal. Então, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima!